Vamos mergulhar na história não contada de um prédio gigantesco em São Paulo, a Hospedaria de Imigrantes do Brás. Para muita gente, ele foi a porta de entrada para um mundo novo. Mas, por trás da fachada, o que operava era uma verdadeira máquina. Uma máquina projetada para processar gente e que mudou o Brasil para sempre. Pensa nesse número, 2,5 milhões de pessoas. Foi essa quantidade de gente que passou por aqueles portões. Pessoas de dezenas de nacionalidades, fugindo da fome, da guerra, trazendo a vida inteira numa mala. Tudo isso em busca de uma promessa chamada Brasil. E essa frase, ela resume tudo. A hospedaria nunca foi de fato um lugar de acolhimento. Era uma engrenagem, sabe? Um sistema com um propósito muito claro: transformar europeus assustados e desorientados em mão de obra barata e o mais rápido possível. Mas como é que essa máquina foi criada? Para entender a origem dela, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo, para a maior crise que o Brasil Império já enfrentou: o fim da escravidão. Olha, essas leis não surgiram do nada, né? Elas foram um ponto final de um processo longo, que gerou um pânico generalizado na elite do café, principalmente em São Paulo. A base de todo o poder e riqueza deles, a mão de obra escravizada, estava com os dias contados. Eles precisavam de um plano B e precisavam para ontem. E aqui está o pulo do gato. O plano tinha dois motores, duas motivações bem claras. A primeira, uma necessidade econômica bem direta, substituía a mão de obra que seria libertada. Mas a segunda era um projeto social, um projeto abertamente discutido e documentado na época, que via na vinda de europeus uma chance de embranquecer a população. É uma verdade desconfortável, mas é fundamental para a gente entender tudo o que aconteceu depois. Ok, vamos sair um pouco da visão geral e entrar na pele de quem viveu isso. Para entender como a máquina funcionava na prática, vamos seguir os passos de uma família italiana, fictícia, que a gente pode chamar de Rossi. A jornada dos Rossis, como a de milhares de outras famílias, começou com uma promessa. Agentes do governo e de fazendeiros iam para a Europa e espalhavam histórias, muitas vezes bem exageradas, de que no Brasil tinha terra e prosperidade para todo mundo. Para um camponês europeu que mal conseguia alimentar os filhos, qualquer fio de esperança já era o suficiente. O primeiro grande choque de realidade vinha na viagem. Eram 20, 30 dias na terceira classe de um navio a vapor. Imagina só, porões abafados, comida de péssima qualidade, falta de higiene, tudo isso dividido com centenas de outras famílias. Um contraste, assim, brutal com as promessas que eles ouviam em casa. E olha, o controle do sistema já começava no momento do desembarque lá em Santos. Não tinha essa de passear pela cidade, conhecer o lugar, nada disso. Os imigrantes eram contados, passavam por uma inspeção rápida ali mesmo, a bordo, e já eram levados direto do cais para um trem. O recado era muito claro desde o primeiro minuto. Eles não eram turistas, estavam sendo processados. Quando o trem finalmente chegava na estação do Brás, em São Paulo, aí sim começava o processamento para valer. Era como uma linha de montagem humana projetada para transformar pessoas com suas histórias e sonhos em dados fáceis de gerenciar. O processo todo era muito metódico, quase industrial. Toda a família, sem exceção, passava por essas 4 etapas, e eram elas que iam definir o destino imediato de cada um ali dentro. A primeira etapa era provavelmente a mais humilhante de todas. As famílias eram separadas por gênero, homens para um lado, mulheres e crianças para o outro. Eram obrigados a tirar toda a roupa, que era levada para ser fumigada com enxofre e a entrar em chuveiros coletivos. Era um processo que tirava a dignidade, que mostrava que, a partir daquele momento, eles não tinham mais controle sobre o próprio corpo. Logo depois vinha o registro. É aqui que a história de uma pessoa, a vida dela, era reduzida a uma linha num livro de matrículas. Como dá para ver, pessoas viravam estatísticas. Nome, origem, profissão, tudo era anotado, transformado em dados para o controle do governo e, claro, dos fazendeiros que estavam esperando por eles. Depois de registrados, eles iam para o alojamento. Eram dormitórios gigantescos com centenas de pessoas. As famílias ficavam em cubículos minúsculos, de uns 3 por 3 metros, separados só por umas madeiras baixas. Privacidade, silêncio, nem pensar. Era uma confusão de línguas, choro de criança e o barulho de centenas de vidas acontecendo ao mesmo tempo, no mesmo lugar. A última fase dentro da hospedaria era a mais crítica, a mais decisiva. Era ali, naquelas salas, que os contratos eram assinados. Contratos que iam selar o destino de milhares de famílias e deixar marcas profundas para o futuro do Brasil.
E é aqui que a gente se depara com a grande questão. Aqueles contratos de trabalho eram de fato uma oportunidade justa? Ou eram, na verdade, uma armadilha que levava a uma nova forma de escravidão, a servidão por dívida? A verdade é que muitos desses contratos eram ciladas. Prometiam moradia digna e entregavam barracos cheios de insetos. Prometiam pagamento justo, mas aplicavam multas por qualquer coisa, criando dívidas que nunca podiam ser pagas. A exploração era tão absurda, mas tão absurda, que em 1902 o próprio governo da Itália proibiu a imigração subsidiada para o Brasil. E agora a gente precisa encarar a parte mais complexa e dolorosa dessa história. Essa máquina de processar imigrantes foi construída sobre a exclusão deliberada da população negra brasileira. Em vez de criar programas para integrar os 4 milhões de recém-libertos, o Estado brasileiro fez uma escolha: importar substitutos. Uma escolha que empurrou essa população para as margens e criou uma ferida social que a gente vê até hoje. Bom, agora vamos dar um passo atrás de novo para a gente conseguir enxergar o impacto de longo prazo de todo esse experimento social e econômico. Porque, apesar do custo humano gigantesco, a máquina funcionou. Do ponto de vista da elite, ela foi um sucesso absoluto. Em 50 anos, São Paulo deixou de ser uma província que vivia do café e se tornou o maior centro industrial da América Latina. Essa transformação simplesmente não teria acontecido sem essa mão de obra. E os descendentes daquelas pessoas processadas pela máquina moldaram a São Paulo que a gente conhece. A identidade da cidade, a comida, bairros inteiros como o Bexiga, Brás, Mooca e até as lutas dos trabalhadores, tudo isso carrega o DNA daquelas famílias que um dia dormiram nos beliches superlotados da hospedaria do Brás. No final, a história da hospedaria deixa uma reflexão. Será que a ideia do Brasil como uma nação de imigrantes que acolhe todo mundo de braços abertos conta a história completa? Ou será que essa identidade foi, na verdade, forjada por escolhas? Escolhas muito seletivas, políticas deliberadas com consequências dolorosas que definiram não só quem podia entrar, mas principalmente quem foi deixado para trás. A resposta, de certa forma, está nos alicerces do Brasil que a gente vive hoje.